Graças a Deus. Hoje a nossa mensagem, vamos falar sobre os julgamentos de Paulo, e está do capítulo 20 ao 26. E é claro, não dá para falar tudo, porque é tanta coisa, são 6 capítulos, a mensagem de hoje, mas nós vamos assim, pontuar algumas coisas. Paulo está encerrando a sua 3ª viagem missionária. O ano mais ou menos, o ano 57, já na última mensagem da Paula, sábado passado, já tocou em partes do capítulo 20, mas nós vamos relembrar aqui algumas coisinhas, né? Ele está encerrando a sua viagem, ele está na Grécia e ele está desejoso de ir em Jerusalém. Ele tem ainda, Paulo ainda tinha na mente dele algumas coisas para fazer. Ele era fariseu, ele tinha convertido a Jesus, mas tinha algumas coisas que ele guardava no coração dele. Ele tinha feito alguns votos, ele estava na Grécia, no encerramento da 3ª viagem, e ele desejava ir para a Síria e depois descer lá, aquela região de Antioquia, de Damasco, e depois ir para Jerusalém. Mas aí lá na Grécia teve um tumulto tão grande, e ao invés dele pegar o navio e ir embora, ele resolveu voltar uma outra parte da Grécia, que é a região da Macedônia, onde estava a igreja de Filipos, sabe? Lá onde quando a gente estudou capítulo 16 de Atos, né? Onde o carcereiro se converte, Lídia se converte, uma jovem foi liberta, né? E ali perto da meia-noite Paulo canta, o chão treme, acontece tudo aquilo. E então ele volta para lá, mas ele pede uma equipe, que ele queria fazer uma despedida da igreja de Éfeso, e não vai dar tempo, e ele está muito com vontade de ir para Jerusalém. E ali ele manda uns recados para os presbíteros, vir até a cidade de Trode, ele quer dar as últimas palavras, as últimas orientações. E ali ele ressuscita um jovem, né? Na cidade de Trode, ele começa a pregar, e Paulo, ele é insaciável em relação à Bíblia, eles não economizavam a Bíblia, e Paulo começa a pregar e vai até meia-noite, e um jovem lá no 3º andar, ele cai, chamado Eutico, e Paulo repete mais ou menos aquilo que o profeta Eliseu fez. Ele vai até o rapaz e ora pelo rapaz, e acontece uma ressurreição, porque ninguém cai de uma altura de mais de 15 metros embaixo e fica assim, normal, né? Mas ele é tão discreto que ele ora, a vida volta, ele fala assim: fique tranquilo, a vida está nele. Levanta o jovem, apresenta, e aí ele continua pregando até amanhecer do dia. E aí ele faz uma despedida com aqueles presbíteros. Ele vai ali na praia e ele ora com eles, ele despede deles. E o texto que a Níria leu para nós na abertura descreve muito bem a missão de vida de Paulo. Ele fala assim no capítulo 20 e 22: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aí no verso 24, olha como é que ele fala da vida dele. É um lema maravilhoso, porque muitas vezes a gente não quer passar por sofrimento, a gente acha que Deus abandona a gente quando a gente passa por sofrimento, né? Mas Paulo fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então ele sabe que ele vai passar por lutas, por tribulações, mas ele fala assim: a minha vida não é preciosa, tem algo muito mais precioso para mim, que é completar o meu ministério. E essa palavra ministério, ela é muito séria, sabe? Essa palavra, significa remadores da parte inferior do navio, sabe? Antigamente tinha aqueles navios, usava vela, e tinha aquele um que tinha janelinha, e ficava muita gente com o remozinho do lado, e aí um comandante gritava e eles remavam. Daí vem a palavra ministério, e a gente acha que ministério é uma coisa muito importante,
Claro que é muito importante, mas é um ministério de servo. Ministério significa ser servo, remar, sem aparecer, porque quem aparece no navio é o comandante, e o nome do comandante do navio da igreja é Jesus Cristo. A glória dele não é nossa. E Paulo fala que completar o meu ministério. Eu queria dizer para você que participa do MJ, Ministério de Jovens, Ministério de Mulheres, do Ministério de Comunicação. É bonito esse tema, né? Ministério. Eu sou do Ministério de Comunicação. Eu sou. Agora nós estamos criando ainda, vamos formalizar, mas estamos trabalhando Ministério de Família na igreja. Temos Ministério de Homens na igreja. Amém, amém, irmãos? Mas eu queria dizer para vocês que ministério tem que ser maior que a vida de vocês. Era assim que Paulo considerava: a minha vida não é tão importante desde que eu cumpro o meu ministério, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, na minha frente. Eu vou passar por tribulação, o Espírito Santo me avisa, mas eu vou firme. Eu quero completar o meu ministério. E aí ele faz a despedida dos irmãos ali, entrou, ele fala do ministério dele, ele alerta as pessoas, ele fala assim: depois da minha partida, aqui no final do capítulo 20, vai entrar lobo, não vai poupar o rebanho, mas olha, Jesus comprou vocês são importantes para Deus. E aí Paulo faz uma coisa que a gente nunca pode esquecer: oração. Mas aonde que ele ora? Ele não tinha templo. Dá uma olhada no final do capítulo 20. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos eles choraram muito, abraçando, beijavam. Que os que mais entristeceram foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Ele orou, sabe aonde, irmãos? Ajoelhou, sabe aonde? Na praia. Céu aberto. Escutaram o barulho do navio encostando. Falaram assim: gente, eu tenho que ir, tenho que partir. Acho que eu não vou ver vocês mais, mas um dia a gente vai encontrar na glória, tá bom? E aconselho os irmãos: cuidado, cuide da vida de vocês. Jesus constituiu vocês são importantes. Cuidado com os lobos, eles não vão poupar o rebanho. Filha, embora. E aí Paulo embarca e vai embora para Fenícia, vai para Chipre, depois vai para Síria, desembarca em Tiro, descarregou, o navio descarregou. Enquanto descarregou a carga, no versículo 4, encontrou alguns discípulos, ficou com eles 7 dias, e eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, olha de novo, esse Paulo e essa Bíblia ensina para a gente cada coisa. Todos os discípulos com suas mulheres, no versículo 5, nos acompanham até fora da cidade, e ali na praia, de novo, nos ajoelhamos e oramos. Eita, povo que gostava de orar! Passou 20 séculos, será que a IAP Barreirinha ainda gosta de orar também? Irmãos, a oração é tudo, irmãos. A oração faz a gente ficar mais vibrante espiritualmente. Tem um texto que Jesus falou assim: quando você orar, às vezes nós oramos publicamente, né? Mas às vezes Jesus também falou que nós devíamos orar secretamente. Assim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Quando Jesus falou assim: entra no teu quarto, lá no teu aposento, o teu pai que vem em secreto. O que acontece? O quarto é o lugar mais íntimo da nossa casa. Tem gente que além do quarto tem o closet, um lugar especial para trocar de roupa. É ali que ele se desce.
Quando Jesus falou assim: entra no teu quarto, no teu aposento, ele está falando assim: quando você entrar, para você orar, seja você mesmo, autêntico, tira tudo diante do Senhor, coloca o teu coração, abre a tua alma, a tua vida diante do Senhor e fala secretamente com o teu Pai, e Deus que vem em secreto te recompensará. Está falando da intimidade nossa de oração e de comunhão com Deus. E Paulo prosseguiu a viagem dele, e ali ele chega na cidade de Cesareia, versículo 9, partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe o evangelista, e ele tinha 4 filhas que profetizavam, e depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E olha o que esse profeta fala para Paulo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, assim diz o Espírito Santo, de maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós, o povo ali, rogamos a Paulo para que não subisse para Jerusalém. Olha a resposta de Paulo no versículo 13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por que vocês estão fazendo isso? Estão partindo o meu coração. Alguns historiadores falam da aparência de Paulo. Paulo era calvo, igual eu assim, igual eu e o Ziel, igual eu e o Nevail. O Nevail não veio hoje, né? Igual eu e o presbiteriano. Ele era baixinho, diz que tinha um nariz meio grande, diz que tinha perninha de alicate, perninha torta. Igual o Monte Freitas não veio hoje, não ia brincar com ele aqui. Perninha de alicate, tinha perninha torta assim, Paulo. E eu descubro desse texto mais uma coisa: ele era manteiga derretida igual ele chorava. Quando os irmãos falaram que ele vai para Jerusalém ser amarrado, eu falei: vocês estão falando isso, estão partindo meu coração. Ele estava se derretendo. Mas ele fala assim para os irmãos: irmãos, eu estou disposto não somente a ir para Jerusalém para ser preso e amarrado, estou disposto a morrer. E aí eu queria perguntar para você: até onde você vai pela causa de Jesus? Até onde você vai pela causa de Jesus? Até que ponto você abre mão da tua vida para cumprir um propósito de Deus na sua vida? Paulo estava disposto a ir e a morrer. No versículo anterior nós falamos que o Espírito Santo avisava ele, que só restava para ele tribulação. Eu estava olhando esses textos e lembrei de um personagem, agora os jovens aqui vai dar risada de mim, tá? Não tem problema. Há muitos anos atrás, quando eu assistia desenho animado, muitos anos, tá? Tinha um desenho do Hanna-Barbera, que era duas hienazinhas. Tinha o Lip e tinha o Hard. Bem mais antigo do que vocês, então vocês não conhecem essa história, não sei se vocês vão achar esse desenhozinho. Mas o Lip, ele era otimista, uma hienazinha otimista. Ele amanhecia o dia, que dia lindo, que dia maravilhoso. E o Hard era uma hienazinha pessimista. Os desenhozinhos dela, ela só andava assim com os bracinhos caídos assim. E sabe qual que é a frase que a hienazinha Hard falava? Que em inglês significa pesado, difícil. E falava assim: ó dia, ó céus, ó azar. Falava assim. Acontecia as coisas, ó dia, ó céus, ó que azar. Eu acho que Paulo está mais para Lipe do que para Hard. Acho que ele não estava falando: ó dia, ó céus, ó que azar. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Eu vou para frente, eu vou vencer. Eu vou ser vitorioso para a glória e para a honra do nome do Senhor.
Amém, irmãos? Era assim que Paulo ia. E aí ele chegou em Jerusalém e encontrou os discípulos, né? Versículo 15, depois disso nos preparamos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam, nos levaram à casa de Minason, onde devíamos ficar. Era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Eu acho assim também legal, assim, no livro de Atos, que ele cita os personagens só a única vez, ele não sabe nem, né? Minason, quem que é esse cara? Você fala assim, ele é um servo de Deus, sabe, porque às vezes uma atitude menorzinha que seja, a Bíblia fala assim, às vezes faz questão de pontuar. Ele era um dos discípulos, talvez tenha feito um montão de coisa, mas só fala assim, que um dia ele recebeu Paulo na casa dele, e que ele era africano, era cipriota, e recebeu, da ilha de Chipre, né? Não é africano, não, é da ilha de Chipre, e era um dos primeiros discípulos, ali em Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, e os discípulos começam a falar assim, Paulo, você está correndo um perigo de vida aqui em Jerusalém, de verdade, Paulo. Eles estão falando que você está pregando contra o templo, está falando isso, e as pessoas odeiam você. E Paulo deu um relatório para os irmãos em Jerusalém, para Tiago, para os irmãos, como que Deus estava abrindo as portas, mas ao mesmo tempo os irmãos alertaram ele, mas ele tinha um voto para cumprir, e ele raspou a cabeça, ele já não tinha muito cabelo, raspou a cabeça, fez um voto diante do Senhor, e foi no templo oferecer a sua oferta diante do Senhor, porque ele tinha compromisso com Deus, ele não tinha medo de nada. Mas quando ele chega no templo, as pessoas começam a falar, esse é Paulo que por todo lugar tem pregado contra este lugar. Mas não era verdade, alvoroçou todo mundo e queria apedrejar Paulo. E o comandante, a guarda interviu, e por pouco Paulo não foi apedrejado ali perante o templo. E as pessoas então resolveu tirar Paulo dali, do sinédrio, do templo, aliás, e levou ele para uma cidadela, para uma prisão. E antes de chegar lá, Paulo pediu a palavra que ele queria falar, e ele falou em aramaico. E o que ele falou ali perante aquele lugar, e depois perante o sinédrio, ele conta, eu não vou ler o texto, mas o final aqui do capítulo 21 e o início do 22, Paulo dá um testemunho de vida dele, da conversão dele, do referencial de vida dele, do compromisso que ele teve com Jesus Cristo. Jesus não era teoria para a vida de Paulo, e ele está disposto a se apresentar e a contar a história dele. Pegue um cristão, tire a liberdade dele, tire os bens dele, tire a saúde dele, e o que sobra a fé dele. E Paulo aqui diante do sinédrio, ele tem fé para testemunhar. Isso não acontece só com Paulo não, irmãos, isso acontece com cada um de nós aqui. Pega o Edgar, tira os bens dele, tira a liberdade dele, o que sobra ele vai falar de Deus, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do encontro que ele teve com Jesus, do dia que ele batizou nas águas, do dia que o Espírito Santo visitou ele vai lembrar do batismo com o Espírito Santo dele. Você pega o presbítero Silvio, se um dia acontecer de tirar tudo dele, ele vai falar de Jesus, ele vai sobrar a fé dele. Se um dia tirarem tudo da Maria, irmãos, ela vai falar de Jesus como nunca,
porque é isso que sobra de nós. Se tirarmos a tudo que envolve ao nosso redor, vai sobrar aquilo que nós temos dentro do nosso coração, e dentro do nosso coração nós temos Jesus, e Jesus não é uma teoria para nós, Jesus é uma realidade, é o nosso Salvador, é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. Então aqui no capítulo 22, ele não tem vergonha de dizer que ele acobertou o apedrejamento de Estevão, que ele estava indo para Damasco, que uma luz cercou ele, que ele caiu por terra, que Ananias veio, orou por ele, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele falou de Jesus, que ele foi perseguido, mas que ele servia a Deus, e o Deus que ele cria era o Deus da Bíblia. Agora, no capítulo 22, quando ele fala isso perante o Sinédrio e conta a sua conversão, imagina o mesmo Sinédrio que elaborou a morte de Jesus, que negava, que deram uma grande soma para os soldados negarem que Jesus ressuscitou. Agora vem alguém pregando, dizendo assim: eu tive um encontro com Jesus, Jesus está vivo, eu sou um servo de Jesus. Qual é a reação? Capítulo 22, a partir do versículo 22, diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, então todos se levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Então eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado para saber o que o povo gritava daquele jeito, daquela forma contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo de centurião estava amarrado. Vocês têm direito de açoitar o cidadão romano sem que ele seja condenado? Paulo apela para a sua cidadania romana aqui. Como vocês vão me açoitar sem julgar? Eu sou cidadão romano. Aí o comandante fala assim: eu comprei o meu direito por uma grande soma de dinheiro. Da onde que vem a tua cidadania romana? Ele falou assim: eu tenho de nascimento. Só podia ter cidadania romana alguém que comprasse por uma grande soma. Era uma fortuna ser um cidadão romano, se fosse adquirido, ou alguém que prestasse um serviço enorme para Roma. Possivelmente ou o pai Paulo, ou o avô dele tenha sido um grande soldado, fez uma grande obra para Roma, da onde a família recebeu o direito de cidadania romana. Então Paulo fala assim: então temeram, não quiseram mais, no capítulo 22, não quiseram mais açoitá-lo, não quiseram mais, e aí Paulo, novamente diante do Sinédrio, ele, capítulo 22, ele continua dizendo, nessa segunda reunião, Paulo, ele foi estratégico. Ele percebeu, ele sabia que o Sinédrio era composto de saduceu e de fariseu. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, e os saduceus não acreditavam. Aí Paulo falou assim para eles, capítulo 23, versículo 6: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os judeus, os saduceus, dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus admitem essas coisas. E houve um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente: não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito hoje falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, versículo 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim você testemunhará a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. O Senhor dá um aviso para ele: você não vai ficar em Jerusalém, você vai para Roma. Haveria um julgamento no outro dia, final do capítulo 23. Mas 40 homens judeus resolveram jejuar
E combinaram assim: não pedir para que ele seja trazido da fortaleza até o Sinédrio de novo, mas no meio do caminho nós vamos matar esse homem. Eles organizaram uma conspiração. Mas em Jerusalém, Paulo tinha uma irmã. Possivelmente quando Paulo veio de Tarso estudar em Jerusalém, na escola de Gamaliel, ele tinha ficado hospedado na casa da irmã dele. E ele tinha um sobrinho, e o sobrinho escutou a conversa dos homens e armaram para tirar a vida. Foi para Paulo na prisão e contou: assim, tem 40 homens que estão em jejum, que amanhã quer acabar com a tua vida. E Paulo então chama o sentinela e fala assim: vai ao comandante, escuta esse rapaz aqui. E aquele jovem foi então ao comandante e contou a conspiração que havia contra Paulo. Então naquela mesma noite, capítulo 23, então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de ir para Cesareia na noite, às 9 horas. Providenciaremos montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. E esse comandante chamava Cláudio Lísias. Ele manda uma carta e Paulo vai para Cesareia. Onde que é essa Cesareia? Não é muito longe dali, de Jerusalém, mas é uma fortaleza, é fora de Jerusalém. Os romanos dominavam ali. Capítulo 8 de Atos conta que um centurião chamado Cornélio, da cidade de Cesareia, mandou chamar Pedro, que teve uma visão de lençóis e se converteu. Já tinha uma igreja na cidade de Cesareia. E Paulo vai ser levado para Cesareia e passar por mais alguns julgamentos ali, mais 3 julgamentos. 3 autoridades vão ouvir Paulo ali na cidade de Cesareia. Mas essas audições que eles vão ouvir, esses interrogatórios, vai durar mais ou menos, até isso acontecer, uns 2 anos. Os historiadores dizem que nesses 2 anos foi o tempo que Deus preparou para Lucas, que era companheiro de Paulo, que não estava preso, conversar com todas as outras pessoas, conversar com Maria, com João, os demais apóstolos em Jerusalém, e fazer um levantamento da vida de Jesus e escrever o Evangelho de Lucas. Olha só, está tudo cronometrado no relógio de Deus, tudo cronometrado. A gente acha assim: puxa, por que Paulo ficou 2 anos em Cesareia? O companheiro dele, chamado Lucas, pôde passar a limpo toda a história de Jesus, fazer o primeiro tratado para Teófilo e escrever o livro de Atos, aproveitar estes momentos ali. Assim, irmãos, Deus governa a história. Ali na cidade, capítulo 24, a primeira autoridade que ouve Paulo é um homem chamado Félix, um governador chamado Félix. E o que Paulo vai falar, o que a gente encontra no capítulo 24, principalmente a partir do versículo 13? Sabe o que acontece? Testemunho de vida. Interessante isso, irmãos. Isso vai acontecer novamente, testemunho de vida. Aconteceu no capítulo 22, vai acontecer aqui no capítulo 24, vai acontecer no capítulo 25 e vai acontecer no capítulo 26. Testemunho, testemunho, testemunho. Irmãos, às vezes a gente acha que evangelizar é a gente conhecer muita coisa da palavra do Senhor. É claro que nós devemos conhecer, e cada vez que a gente estuda, mais a gente aprende. A Bíblia é uma fonte inesgotável e deve ser uma fonte inseparável para nós. Mas eu queria dizer para você, meu querido irmão, se você quer falar alguma coisa que possa trazer edificação para a vida das pessoas, conte aquilo que Jesus já fez na sua vida.
Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Conte isso para as pessoas, que você aceitou Jesus como teu Salvador. Foi legal o dia que você aceitou Jesus? Conta isso. Como que foi o dia do teu batismo? Conta para as pessoas. Como é que Jesus transformou isso? Como esse referencial foi importante? Como você já teve alguma oração respondida? Jesus já respondeu alguma oração sua? Levanta a mão aí, deixa eu ver aqui, quantos irmãos aqui podem testemunhar que Jesus respondeu uma oração? Conta isso para as pessoas. É isso que Paulo vai fazer aqui no capítulo 22, 24, 25, 26. Ele vai contar: Jesus fez isso, Jesus fez isso, Jesus fez isso, Jesus fez isso. Nós não podemos deixar de contar aquilo que Jesus fez por nós. Perante Félix ele conta tanto, e ele conta em duas oportunidades. Eu queria destacar aqui o versículo 24 e 25 do capítulo 24. Capítulo 24, 24 e 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus, né? É o que ele tinha para falar de Jesus. E quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, olha só, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. E Félix chama Paulo e fala: conta-me detalhe. E aí Paulo começa a pôr o dedo na ferida, né? Deixa eu falar uma coisa, Félix, o Senhor vai julgar um dia, e você vai ser julgado também. Você precisa ter domínio próprio. Deus é justo, e Jesus vai voltar, e você vai ser julgado também. Paulo, quando ele fala acerca de Jesus, ele também é incisivo, ele não esconde o Evangelho, ele não prega um Evangelho elaborado, um Evangelho só de assim, não, está tudo bem, pode ficar de qualquer jeito. Não, Paulo coloca assim: você tem que mudar de vida, tem que parar de fazer o que é errado, tem que fazer o que é certo. Félix fica com medo, fala: basta. Félix é substituído por um outro governador chamado Festo. E ali diante de Festo, as autoridades, eles querem tirar Paulo de qualquer jeito de Cesareia e levar para Jerusalém, mas na verdade os judeus querem fazer emboscada no caminho para matar Paulo, e Paulo sabe disso. Então, diante de Festo, no capítulo 10, capítulo 25, versículo 10 e 11, Paulo diz assim: Paulo respondeu: eu estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César, você irá. Diante dele, ali, Festo, né? Paulo, Festo um dia recebe a visita de outro rei. Então Paulo, ele foi julgado em Jerusalém, diante do Sinédrio, diante de Félix, diante de Festo. Ele apela para César, e agora vem um rei Agripa, e a sua esposa Berenice, e vem até ali Cesareia, e tem interesse em ouvir Paulo. Gente, quando alguém fica diante de um evangelista, de uma pessoa apaixonada por Jesus, ele não vai ouvir outra coisa a não ser Jesus. E foi isso que Paulo fez. Ali diante do capítulo 26, né? Começa assim: então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Olha como é que Paulo começa: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. E aí ele começa a falar da
conversão dele, de novo. Testemunho, testemunho, testemunho. De verdade, irmãos, deixa eu fazer mais uma outra perguntinha. O que você tem para falar acerca de Jesus? Paulo dá o testemunho dele de uma forma tão veemente. A Festo, está Herodes Agripa, está Berenice ali, as autoridades, que Festo fica maluco. Olha no versículo 24, 26, 24. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse ao tabuleiro: você está louco, Paulo, as muitas letras estão levando você a delirar. Paulo, ele era apaixonado pela Bíblia, ele derramava a Bíblia, derramava sobre Jesus, e Festo ficou assustado com tanto conhecimento de Paulo naquele dia. Falou: Paulo, você está delirando. Estava delirando sim, irmãos. Um delírio santo. Oxalá eu e você fôssemos delirantes também. Oxalá a gente fosse louco, como o Festo falou para Paulo: Paulo, você está louco. Oxalá você pregasse amanhã ou essa semana para alguém olhasse para você e falasse: mas escuta, o que está acontecendo? Você é maluco? Mas que você fosse apaixonado por Jesus e apresentasse a verdade de Jesus de uma forma tão assim. Aí Paulo responde, no versículo 25, respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. Ele posso dizer abertamente: estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, por nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa. Aí Paulo dirige. Paulo tem uma metralhadora, mas não é de bala de chumbo, é de bala doce da graça, do amor de Deus, da bondade de Deus. O rei Herodes ficou na frente dele, e ele manda Jesus, ele fala da graça de Cristo perante o rei Agripa. Então o rei Agripa: crês nos profetas? Eu sei que sim. Paulo praticamente faz um apelo para o rei: você acredita em Jesus? Você acredita no Senhor? Eu sei que você acredita em Deus, você não acredita? Aí o rei Agripa fala assim para ele, no versículo 28: você acha que tão pouco você pode me convencer a tornar um cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com ele, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser colocado em liberdade, se não tivesse apelado para César. Ele não fez nada. Esse homem é verdadeiro. Vai ser uma dó. Mas ele podia ser livre hoje. Mas ele é um cidadão romano. Ele apelou para César. Para César ele vai. Ele vai. Sábado que vem, essa história tem continuidade. O diácono Isaías. O diácono Isaías vai continuar. Capítulo 27, 28 de Atos. Vai concluir essa história brilhante. Claro que essa viagem para Roma vai acontecer muita coisa interessante. Se você puder ler essa semana, antes de sábado, capítulo 27, 28, e prestar atenção na mensagem de sábado que vem, você vai se surpreender com detalhes maravilhosos que o Espírito Santo está dizendo para a igreja.